Fala pessoal, beleza? Quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago Jorge. Esse aqui é a nossa aula 5 do nosso mini curso aqui sobre as crises econômicas, né, porque as crises acontecem. E essa aqui é a segunda aula, né, desse módulo intermediário aqui do mini curso, em que eu estou tentando delimitar o que são as crises de fato, né? Então ainda a gente não está na discussão do que causam as crises, mas o que elas são dentro dos ciclos econômicos. A gente fechou a última aula. Aliás, na última aula eu fiz o seguinte, né? Eu apresentei essas duas tabelas e fechei a aula com esse slide aqui, né? Falando o que são ciclos econômicos. Antes de eu entrar nos ciclos econômicos, deixa eu agora explicar para vocês por que eu fiz isso aqui, né? Por que eu comecei com essas tabelas para depois apresentar os ciclos econômicos, né? Enquanto que eu acho que vocês devem ter falado, pô, acho que fazia mais sentido ele explicar para a gente o que é o ciclo econômico conceitualmente, para a gente poder ver o ciclo nas tabelas. Eu não fiz isso porque eu queria fazer o seguinte: com essas tabelas, chamar atenção para o fato de que a realidade é assim, a realidade é uma sucessão de eventos que ganham essa forma numérica, né, capitalismo, né? E a gente, depois os economistas, enfim, os analistas vão pegar esses fatos da realidade e tentar transformar isso em conceitos ou dar uma explicação do que aconteceu. Então, o primado, obviamente, é dessa sucessão de números, de eventos, de investimento, de ajuste em desemprego, ajuste em oferta e demanda. E depois disso, a gente vem, os economistas vêm, né, o pessoal que está estudando, e tenta categorizar isso. Eu vou seguir esse mesmo movimento aqui justamente para mostrar que o nome que a gente dá para isso, a forma com que a gente explica esses eventos, varia de pessoa para pessoa. Eu vou inclusive utilizar uma nomenclatura aqui diferente do próprio Marx, embora eu vou colocar sempre aqui aquilo que o Marx falou, que aí vocês podem comparar. Não, o que eu acho mais interessante. Mas o fato é o que é fundamental a gente entender é que o primado, né, aquilo que vai delimitar se algo está certo, se um nome é melhor, se outro nome é pior, ou às vezes se os nomes não fazem diferença, que eu vou sustentar aqui que eu acho que o nome que a gente dá para a coisa não faz tanta diferença assim. Mas o que delimita isso, se está certo, se está errado, é a própria realidade, são os dados, são a forma com que as coisas de fato estão acontecendo. Bom, então eu terminei a aula passada com esse slide aqui, né, falando que a economia capitalista ela opera, né, por meio de uma sucessão de fases e o conjunto dessas fases, né, então, do conjunto de todas essas fases forma aquilo que eu chamo, os economistas chamam, né, de ciclos econômicos. Aí eu coloquei ali uma passagem do Marx que ele vai falar o seguinte: estabilidade, crescente animação, prosperidade, superprodução, crash, estagnação, nova estabilidade. Então, isso aqui, nos termos do Marx, né, formaria um ciclo econômico. Tem uma outra passagem dele, isso aqui eu acho que eu não cheguei a mostrar lá ainda, é que ele vai colocar o seguinte: a economia capitalista assume a forma de um ciclo decenal. Então, decenal é de 10 anos. Há uma série de polêmicas ali, mesmo dentro da marxologia, se o Marx entendia que os ciclos econômicos levavam 10 anos. Isso para a gente hoje não tem a menor importância. Mas a ideia, só para entender, é que o ciclo, né, desde a fase de prosperidade até a crise, a estagnação, ele levaria 10 anos. Então, quando começaria uma nova década, o ciclo estaria se renovando, começando um novo ciclo. Mas, enfim, essa periodicidade para a gente não é importante, inclusive por todos aqueles motivos que eu já discuti lá no vídeo no Reaction de Cepalo Neto, lá na fala do Fernando Uric, né, que hoje, nesse contexto contemporâneo, esses ciclos eles estão, no mínimo, atenuados, né, a aparência dos ciclos, enfim. Mas vamos aqui para a passagem. Então, a forma do ciclo decenal interrompido por oscilações menores, de períodos de vitalidade média, produção a todo vapor, crise, estagnação. Então, aqui é uma outra forma que que ele encontrou para explicar de novo o ciclo, né? Gente, é o seguinte, eu vou colocar esses slides aqui nos comentários, né, na descrição do vídeo, né? Então aí vocês vão conseguir baixar tanto os slides da aula passada como dessa, e aí eu vou arrumar esse negócio aqui que eu combinei que eu ia colocar aqui, inclusive o capítulo, né, do qual eu tirei essas passagens.
Bom, aí o que eu vou fazer agora? Eu deixei aqui, eu coloquei aqui, né, então, a forma com que o Marx apresenta os ciclos, e a partir daqui eu vou apresentar como eu acho que fica mais didático para a gente perceber os ciclos, ou como que eu acho que os ciclos é uma forma que eu acho um pouco mais aproximada de ver os ciclos econômicos. Mas enfim, de novo, eu vou chamar atenção aqui para algumas questões que eu vou colocar de forma diferente para o Marx, mas o fato é que o que interessa mesmo é aquelas tabelas, é como que os números, né, aquela sucessão de eventos. Então vamos começar pela fase de expansão, né? O que é uma fase, o que é a fase expansiva do ciclo econômico, né? É o momento em que o mercado consumidor ele está mais aquecido, então tem a demanda, né, supera a oferta. Isso impulsiona, né, a lucratividade, uma alta na lucratividade, então a taxa de lucro está crescendo. Começa a crescer a taxa de lucro, né? Com algum retardo, os gestores do capital começam a aumentar o investimento. Eu mostrei essa relação aí também lá no vídeo lá do Fernando Uric, né? E eu vou mostrar aqui no mini curso, podem ficar tranquilo que a gente vai chegar nessa aula. Depois tem aumenta os gestores de capital aumentaram o investimento. O investimento é tanto em maquinaria quanto em compra de força de trabalho. Então começa a ter uma pressão para diminuir a taxa de nível de desemprego. Na medida em que diminui o exército industrial de reserva, diminui o desemprego, tem uma pressão positiva sobre a massa salarial. Então tem a fase de expansão, ela é marcada, né, por essa tendência de reduzir o nível de desemprego e uma tendência de valorização salarial. Por que aí aqui o Marx coloca nessa fase de prosperidade e ali chegaria um crash? Por que eu coloco antes aqui a fase de estagnação? Porque acontece alguns movimentos ali que são sutis que eu acho que ficam mais evidenciados se a gente acrescenta aqui a fase de estagnação. Por quê? Porque chega uma fase desse ciclo de expansão que o mercado consumidor satura, porque imagina, as empresas estão aumentando o investimento, estão aumentando a capacidade produtiva, chega uma hora que começa a ter esse equilíbrio aqui entre oferta e demanda. Mas, como eu já comentei antes, e eu vou comentar ainda nos próximos vídeos, né, esse equilíbrio, né, não é perceptível, né? Então, não chega um momento ali que os gestores do capital falam, opa, agora a gente atingiu o momento de equilíbrio aqui entre oferta e demanda, é hora de parar investimento. Isso não há indicadores que permitam a gente ver isso claramente, né? Então, eles continuam investindo, né? E a primeira coisa que acontece, tem esse equilíbrio ali de oferta e demanda, e de repente a oferta começa a superar ali a demanda, né? Isso se manifesta numa queda, num platô na lucratividade, uma leve queda, a lucratividade começa a cair aos poucos. Mas enquanto isso, os investimentos estão atingindo o pico, né? Os investimentos têm sempre um delay em relação ao que está acontecendo com a lucratividade. Isso aqui, se eu fizer um mini curso sobre os gestores do capital, tal, eu vou mostrar isso em detalhes, né, de o que acontece que faz com que os investimentos tenham esse delay em relação à lucratividade, ou às vezes os gestores do capital têm que continuar investindo mesmo quando a lucratividade começa a cair. É bem interessante essa relação. Mas o fato é então que os investimentos vão atingir o pico. Então, a divisão que eu faço aqui é o seguinte: a taxa de lucro atinge o pico aqui na fase de expansão. Já os investimentos atingem um pico aqui somente na fase de estagnação. É um dos motivos que eu coloco a fase de estagnação aqui, justamente para mostrar esse delay entre lucratividade e investimento, que é um movimento ali bastante importante para a gente entender depois a crise. Então aqui também o que acontece? O desemprego está atingindo o nível mais baixo aqui, porque o investimento está em alta aqui, ou seja, está comprando mais força de trabalho aqui, então o desemprego está atingindo o nível mais baixo aqui na fase de estagnação, e os salários estão atingindo os níveis mais altos aqui na fase de estagnação. Então com isso a gente começa a ver uma deterioração, porque começou diminuindo o consumo, a relação entre consumo potencial em relação à oferta. A lucratividade começou a cair. Investimento está atingindo o pico somente aqui, já com essa queda no consumo. Desemprego está em baixa, salários estão em alta. Ou seja, aqui a gente tem o cenário montado para que se estoure uma crise econômica. E aí a crise vem. O que marca, portanto, a crise? Esse desequilíbrio que vai crescendo entre oferta e demanda.
Aí a lucratividade. Chega um momento, né? Vamos voltar ali para aquelas tabelas, né, que eu falei, né? Que o primado tem que ser daquilo que acontece. Imagina, esse investiu aqui no início do período 10. Investimento estava em alta, ali 300. Produziu como nunca tinha produzido antes, 360. E ali o mercado consumidor já estava saturado ou já estava encolhendo. O que acontece? Esse valor produzido fica empatado nos estoques ali. Coloquei metade da produção ficou entalada lá nos estoques. Vamos voltar aqui para o estágio das crises. Ou seja, nesse momento em que as mercadorias entalam lá nos estoques, empacam nos estoques, a lucratividade desaba, que vai ter aquela corrida lá das empresas de diminuir preço para conseguir vender aquelas mercadorias. Imagina, tem mercadoria, beleza, você consegue acondicionar direitinho lá no estoque e ela não vai estragar. Mas tem aquela história de produtos perecíveis, tem aquela história de produtos, ainda que seja, por exemplo, imagina, bens duráveis, mas que você não pode se dar o luxo de estocar aqueles produtos por um longo período, não só por causa da deterioração, né, da depreciação daqueles produtos, mas pelo fato do desenvolvimento tecnológico, no ano seguinte, você já tem que lançar um produto mais moderno. Imagina a história de carros, né? Você não pode, em 2019 você estoca os carros, mas no início de 2020 você tem que, nem no início de 2020, mas já chegando ali em 2020 você tem que lançar o modelo 2020, e aí todos aqueles carros eles vão desvalorizar necessariamente. Bom, mas voltando aqui, aí aqui os investimentos começam a ser ajustados, então eu coloquei ali que na fase de estagnação os investimentos eles estão atingindo o pico mesmo com a lucratividade dando sinais de queda. Aqui não, a lucratividade desaba, os gestores do capital interrompem o investimento ainda que esteja no meio, ali aquele desespero para demitir força de trabalho. Aqui na pandemia a gente está vendo isso de forma muito mais clara, né, hipertrofiada. Então, aqui, desemprego começa a crescer, salário começa a cair, mas veja que aqui começa a ter esse ajuste no nível de desemprego, começa a crescer o desemprego, começa a cair salários e aí começam as primeiras falências. Mas veja que é um processo que ele começa aqui, né? Porque no momento imediatamente anterior estava na alta, né, do nível salarial, o desemprego estava no menor nível, as empresas estavam no momento de maior abundância, então a crise é simplesmente o ponto, o início desse ciclo, desse movimento de ajuste, né? De começar a crescer desemprego, de começar a ter uma desvalorização salarial, de começar a ter um processo de falência. Eu estou falando tudo isso porque depois eu vou chamar a fase seguinte de recuperação, enquanto o Marx chama de estabilidade. Eu acho que recuperação, de novo, é uma questão simplesmente de significado, né? Eu acho que a recuperação dá uma amostra mais do que está fazendo referência a esse processo de ter esse crescimento ali de desemprego, de ter ali o processo de desvalorização salarial, de ter inclusive de mais empresas quebrando. E isso tudo configuram aquilo que é uma recuperação do capitalismo, né? É um movimento que para a gente é bárbaro, destrutivo, mas para o capitalismo isso é um movimento de recuperação, de renovação do ciclo. Mas vamos aqui de novo, tem uma passagem muito interessante do Marx aqui. A razão última de todas as crises reais é sempre a pobreza e restrição do consumo das massas, e em contraste com o ímpeto da produção capitalista desenvolver as forças produtivas como se essas tivessem seu limite apenas na capacidade absoluta de consumo da sociedade. Então ele está chamando a atenção que justamente que as crises aparecem, né, como esse desajuste ali entre essa capacidade de consumo, desenvolvimento das forças produtivas, que no movimento de expansão, né, é como se não tivesse limite a capacidade de consumo, mas chega no momento em que há esse desajuste. Eu coloquei essa passagem aqui também, é um outro motivo que eu vou recuperar ela na próxima aula. Tem ali uma vertente, né, que na próxima aula, eu acho que a gente vai entrar na parte mais interessante, né, desse mini curso na próxima aula, quando eu vou discutir as várias escolas ali que se formaram, né, para explicar as causas
das crises. E o pessoal ali da teoria do subconsumo vai utilizar muito essa passagem aqui para defender que a razão última de todas as crises é a pobreza. Então, é a pobreza, é a restrição de consumo. Eles estão falando então que a questão decisiva é esse problema do consumo. Aqui eu já chamo a atenção que o Marx está colocando que a razão última é isso em relação à produção. Então vejo que ele aqui é uma coisa em relação a outra, não uma coisa isolada, né? Por isso que eu trouxe já essa passagem aqui, mas eu vou voltar a ela na próxima aula. Ou na aula 7 ainda. Não vai depender ainda. Eu ainda não organizei direitinho esse conteúdo das próximas 2 aulas. Bom, mas aqui eu já vou aproveitar que a gente entrou na crise e falar um pouquinho da funcionalidade dela, né? A crise ela tem essa função, então, de queimar o capital excedente, então de reajustar a produção, capacidade produtiva excedeu a oferta, a crise vem, queima capital excedente. O que é queimar capital excedente? É não só destruir mercadorias, né, que vão ficar ali entaladas nos estoques, então que elas vão perder a sua função, né, vão ter que ir diretamente para o lixo, mas também por causa daquele processo de falência das empresas. Né, isso também é destruição de capital, movimento absolutamente necessário para a renovação do ciclo econômico. Coloquei outra passagem do Marx aqui, né? Então as crises são sempre o ponto de partida de um novo grande investimento e, portanto, do ponto de vista da sociedade em seu conjunto, também fornece em maior ou menor grau uma nova base material para o novo ciclo de rotação. Então as crises é esse pontapé, ela que renova as condições para que tenha início um novo ciclo econômico. E aí por isso que eu gosto de chamar essa fase seguinte de fase de recuperação. Mas de novo, é só uma questão de nomenclatura. Porque na fase, o que marcaria essa fase de recuperação, né? Essa relação, esse movimento de reequilíbrio entre a relação de oferta e demanda. A lucratividade, né, desabou na crise, ela começa lentamente a se recuperar. Mas eu acho que aqui eu prefiro chamar esse movimento, né, de recuperação, de crescimento lento da lucratividade, de recuperação. O Marx trata ali como uma fase de estabilidade. Veja que são dois nomes absolutamente condizentes com o que está acontecendo. Os investimentos vão atingir um nível mais baixo nesse momento aqui. Porque, veja, a crise desaba com a lucratividade e aí tem aquele movimento, né, de ajuste da lucratividade, ajuste dos investimentos. Né? Então, o investimento vai atingir o nível mais baixo aqui, mas na medida em que ele atinge o nível mais baixo, ele também começa a se recuperar aqui. O desemprego vai atingir o nível mais baixo aqui, porque na medida em que o investimento atingir o nível mais baixo, o desemprego vai atingir o nível mais alto, porque na medida em que o investimento atingir o nível mais baixo, o desemprego vai atingir o nível mais alto. Salários vão atingir o nível mais baixo aqui, porque desemprego atinge o nível mais alto, salário aumenta, exército industrial de reserva, aumenta a pressão, né, para você conseguir um novo emprego, então a classe trabalhadora começa a topar salários bastante reduzidos. Bom, então para encerrar, esse aqui é o último slide dessa fase, as advertências que eu queria fazer. Porque vejam, tem um ponto aqui, óbvio, aqui eu estou trabalhando quase como com tipos ideais de uma crise, né? As crises, elas nunca são iguais, não dá para a gente falar, então a crise é necessariamente a sucessão dessas 4 fases. A gente pode ter um momento em que o ciclo estava na fase expansiva, então a lucratividade ainda não tinha dado sinais de que ela ia desabar e acontece ali um desequilíbrio no mercado financeiro e de repente o edifício todo desaba. Então pode acontecer então momentos também de ter um ciclo de estagnação antes da crise mais longo, em outros momentos mais curtos. Veja que de novo, outro motivo, né, para que aqueles nomes que a gente está dando aqui, eles não devam ser levados tão à risca, né? A crise também ela pode ser seguida por uma fase muito curta de recuperação, ou em outros momentos, por exemplo, no Brasil, depois de 2014. Dá para a gente dizer que depois da crise de 2014, aqui no Brasil, a gente entrou num novo ciclo de expansão? Não. O que a gente viu de 2014 em diante foi uma longa estagnação. Em alguns momentos piorava um pouquinho, em outros momentos melhorava um pouquinho. Nesse momento, inclusive, aí aquela nomenclatura do Marx de estabilidade, eu acho que ela é mais precisa do que recuperação, porque não chegou a haver uma recuperação. Então veja que também de cenário para cenário, de crise para crise,
determinada nomenclatura pode fazer mais ou menos sentido. E aqui o ponto, eu queria terminar com isso aqui, né? Alguns tipos de crise, eu já fiz referência a isso nos vídeos anteriores e também em outros vídeos aqui do canal, né? Que as crises são diferentes, né? A gente pode ter uma crise de subprodução como uma crise de superprodução. A regra no modo de produção capitalista, isso é inclusive um dos elementos progressistas, né, do modo de produção capitalista, é esse crescimento da capacidade produtiva e, portanto, é mais plausível, né? Acontece com mais frequência problemas de superprodução do que problemas de subprodução. Enquanto em outras sociedades mais regredidas, né, nesse desenvolvimento técnico, eram muito mais comuns crise de sobreprodução. Imagina aí um inverno rigoroso, não tem produção agrícola, você tem uma crise de subprodução. Mas no capitalismo a gente já viu algumas crises de subprodução, normalmente em função de problemas estranhos, extraeconômicos, né? Por exemplo, aqui no caso da pandemia, em alguns mercados, né, em alguns setores teve um problema de subprodução. As pessoas não, o pessoal não podia ir para o trabalho, você tem um problema de subprodução. Na época da greve dos caminhoneiros, teve também ali alguns choques, né, momentâneos de subprodução. O problema não seria nem imediatamente da subprodução, mas que os mercadores não puderam chegar até os supermercados, mas que isso depois vai gerar um problema de subprodução. Porque, imagina, a mercadoria não chega no supermercado, a gente está falando, esse exemplo que eu utilizei, eu estou pensando aqui de uma mercadoria final, né? Mas tem insumo também não chegando na fábrica para ser produzida outras mercadorias. Tem também aqui crises que são setoriais e crises gerais. É isso também que eu acabei de falar, né? Tem algumas crises que ficam localizadas ali a determinados segmentos e tem outras crises que ganham contornos absolutamente gerais, né? E envolvem toda a economia. Cada vez mais as crises, né, as grandes crises, elas podem começar ali setorialmente, mas elas vão envolvendo, né, toda a economia. E a gente vive num momento em que é muito difícil você ter uma crise muito severa num setor e ela não envolver a economia mundial. Mas isso aqui é uma característica basicamente do capitalismo. Essa característica globalizante, né, inclusiva do capitalismo, né? E, por fim, há aquela divisão que eu discuti já longamente lá no vídeo do Zé Paulo Neto, né, entre crise periódica e crise sistêmica. Provavelmente a última aula desse mini curso eu vou discutir em mais detalhes a diferença, né, entre as crises periódicas e as crises sistêmicas. Bom, gente, então tem essa passagem aqui do Roberts que eu não vou ler aqui, que eu já li muita passagem, né, vai ficar muito chato. Aí depois eu vou disponibilizar esses slides aqui na descrição do vídeo. Aí vocês podem ler com calma. Ele está falando justamente dessas características diferentes da crise, de como que a recuperação é diferente, recuperação em V, recuperação em W, aquilo também que seria uma crise periódica para uma crise sistêmica, né, que ele vai utilizar aqui uma longa depressão, que aí é uma raiz quadrada, enfim. Aqui eu deixei também a referência à bibliografia que eu utilizei. Esses slides então vão ficar na descrição. E a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula eu vou entrar então nessa parte mais interessante do mini curso, que é discutir por que as crises acontecem. E aí eu vou passar por várias correntes teóricas. Então eu vou passar ali pelo pessoal do subconsumo, pelo pessoal da Profit Squeeze, a turma lá da superprodução, vou falar um pouquinho da Vert Critique, depois vou falar do pessoal lá da financiarização, enfim, vou passar por várias escolas ali dentro da tradição marxista mesmo, e algumas incluindo um pessoal ali, um pessoal ali com os regulacionistas, né, um pessoal ali que tem um pé no keynesianismo, mas tenta combinar com categorias marxistas. É a parte mais interessante do mini curso. Então, até lá, um abraço e até a próxima.